Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão 10 de abril de 2021 teremos 9 palpites. Vamos começar ali na Austrália e finalizar na Argentina. Mas antes de a gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Bora, sem muita conversinha, vamos aos palpites do dia. Primeiro jogo, Adelaide e Wanderers, jogo válido pela primeira divisão australiana. Aqui a gente tem o Adelaide em quinto lugar com 25 pontos e o Wanderers em sexto colocado com 24 pontos, ambos ali na faixa de classificação às quartas de finais da competição australiana. Aqui, galera, para esse jogo a gente tem um campeonato que é extremamente over, que tem uma tendência de muitos gols em seus jogos, e essas duas equipes não estão fugindo a essa regra também. O Adelaide nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Wanderers, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos os jogos tiveram 5 gols ou mais. O que isso quer dizer? Que é um jogo que tem uma tendência de muitos gols. Essas equipes vêm marcando muitos gols, mas também vêm sofrendo muitos gols. Principalmente quando essas duas equipes se enfrentam, o ambas marcam ocorreu em todos os últimos 5 jogos. Por isso, nosso palpite para esse jogo é ambas marcam, odd na casa de 1,55, porque num jogo de duas equipes extremamente overs, que vem jogando muito bem na competição, vem marcando e vem sofrendo muitos gols, não tem outra alternativa senão ir ao mercado de gols, até porque são duas equipes bem qualificadas que vão atacar e serem atacadas. Por isso, nosso palpite para esse jogo é ambas marcam, odd na casa de 1,55. Passando agora para Paderborn e Bochum, jogo válido pela Bundesliga 2. Aqui a gente tem o Bochum primeiro colocado com 54 pontos e o Paderborn ali em 11º com 35 pontos. Aqui, galera, é um campeonato que tem uma tendência maior de gols também. O Paderborn nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais, e no caso do Bochum, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, também é mais um jogo que tem uma tendência muito grande de gols. O Bochum vem marcando muitos gols, o Paderborn também não está ficando para trás. E quando essas duas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols ainda continua maior. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,80. Eu acredito num jogo que o Bochum deve sair para jogar, porque precisa ganhar para continuar na liderança, e o Paderborn não está sendo bobo, apesar de estar perdendo, empatando seus jogos, está conseguindo marcar seu golzinho, e para esse jogo pode não ser diferente. Então, por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,80. Passando agora para Bayer e Union Berlin, jogo válido pela Bundesliga. Bayer atual primeiro colocado com 64 pontos e Union Berlin ali em sétimo com 39 pontos, a 4 pontos da faixa de competições europeias. O Bayer, galera, para esse jogo não tem nem muito o que falar, né? Precisa ganhar, porque está ali a 7 pontos do Leipzig, precisa manter essa distância ou até aumentar essa distância caso passe na Champions. Vai ter que manter as duas competições, e o Bayern jogando na Alemanha é o Bayern. Mesmo sem Lewandowski, é muito favorito para esse jogo, tem elenco, tem time para ganhar do Union Berlin. Por isso nosso palpite para esse jogo é Bayern vence, odd na casa de 1,55, porque eu acredito que num time que quando joga em casa, em 13 jogos são 50 gols marcados e apenas 18 sofridos, contra uma equipe que marca poucos gols, apenas 16 em 13 jogos, e toma mais do que marca quando joga fora de casa, e sem falar que é o Bayern de Munique, não vejo outra alternativa senão um Bayern vence, e uma odd de 1,55, na minha visão, tá muito boa para um time que é muito bom e que é super favorito. Por isso o Bayern vence, odd na casa de 1,55. Passando agora para Barnsley e Middlesbrough, jogo válido pela Championship, segunda divisão inglesa. O Barnsley ali atual quinto colocado com 68 pontos e o Middlesbrough ali em décimo com 57 pontos, ainda sonhando com essa faixa de classificação
a primeira divisão inglesa. Aqui, galera, é uma liga que tem uma tendência de poucos gols, né? Mas essas duas equipes estão infringindo um pouco essa regra. O Burnley, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Middlesbrough, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, galera, apesar de ser uma liga que tem uma tendência de poucos gols, são duas equipes que vêm marcando gols em seus jogos. O Burnley precisa se manter ali na faixa de classificação à primeira divisão e o Middlesbrough tem entrar. Então é um jogo que ambos têm ambições, ambos vão para jogar bola e ambos podem ser atacados e atacar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, porque eu acredito num jogo de duas equipes que estão ali na parte meio alto de tabela, principalmente o Burnley, e que precisam da vitória. Então a perspectiva de gols aqui pode ser muito concreta, até porque são duas equipes que vêm marcando gols em seus jogos. Então para esse jogo eu imagino que não deve ser diferente, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Strasbourg e PSG, jogo válido pela Ligue 1. PSG ali atual segundo colocado a 4 pontos do Lille, precisa muito ganhar para continuar pensando em título, e o Strasbourg ali em 13º com 36 pontos, não tem muitas ambições ali com a parte de cima, mas também não deve sofrer muito com a parte de baixo. Aqui, galera, o PSG também é um time muito forte no campeonato francês, deve vencer esse jogo, tá jogando fora de casa, mas mesmo jogando fora de casa, a equipe do PSG tem a segunda melhor campanha, enquanto o Strasbourg, quando joga dentro de casa, tem a 16ª melhor campanha de 20 times da competição. Então aqui, galera, tendo uma equipe que está em segundo lugar no campeonato, uma equipe muito forte, que acabou de vir numa vitória extraordinária, contra uma equipe que é muito oscilante na competição, não tem outra alternativa senão a vitória desse super favorito para esse jogo. E uma odd a 1,70 para um PSG eu acho muito alto e acredito muito nessa vitória do time visitante, por isso nosso palpite para esse jogo é handicap asiático 0 e menos 0.5, odd na casa de 1,55 no PSG, porque eu acredito que a equipe visitante deve vencer, deve continuar a caça do Lille, até porque não tem outra alternativa se ainda quer ser campeão. Por isso nosso palpite para esse jogo é handicap asiático 0 e menos 0.5 no PSG, odd na casa de 1,55, porque eu acredito e todo mundo acho que deve concordar que a equipe do PSG é muito melhor, seja jogando em casa, seja jogando fora, é uma equipe muito forte e deve vencer mais uma partida. Passando agora para Stuttgart e Dortmund, jogo válido pela Bundesliga. O Dortmund está ali em quinto colocado com 43 pontos e o Stuttgart o oitavo colocado com 39 pontos. Ainda pensando em competições europeias, está apenas 4 pontos de diferença. Aqui todo mundo sabe que a Bundesliga é uma competição que é extremamente over, tem muitos gols em seus jogos. Quando o Dortmund joga, isso também não é nenhum segredo que tem muitos gols. E a equipe do Stuttgart também gosta de marcar os seus gols. Nos últimos 5 jogos, 2 jogos do Stuttgart tiveram 3 gols ou mais. E nos últimos 5 jogos do Dortmund, 4 na verdade, tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols é muito grande, tanto que nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, galera, quando a gente tem um Dortmund em campo, fora de casa, precisando ganhar de uma equipe que é concorrente direto praticamente ali por competições europeias, não tem outra alternativa senão o mercado de gols, porque é uma competição extremamente open, são dois times que atacam e são atacados. Então nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, porque eu acredito num Dortmund muito em cima, que pode achar seus gols, mas também pode dar espaço para o Stuttgart fazer, o que favorece muito o mercado de gols. E sem falar que essas duas equipes, quando se enfrentam, têm uma perspectiva muito alta de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Tondela e Porto, jogo válido pela primeira divisão portuguesa. O Porto atual segundo colocado ali, ainda a caça do Sporting, e o Tondela 10º colocado com 28 pontos, sem muitas ambições ali com a parte de cima, mas um pouco precavido com a parte de baixo da tabela. Aqui a gente tem mais uma equipe muito forte, né, no seu campeonato nacional, e um campeonato que tem uma tendência de poucos gols. Mas o Porto principalmente foge um pouco a essa regra, né? Porque é uma equipe que busca muito o ataque, é uma equipe que costuma vencer bastante no campeonato português. Nos últimos 5 jogos do Tondela,
3 tiveram 2 gols ou mais. E nos últimos 5 jogos do Porto, todos tiveram 2 gols ou mais. Mas a gente tem que tirar aqui o jogo do Chelsea e o jogo da Juventus, porque eram jogos da Champions League. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, todos os últimos 5 jogos tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, galera, para uma partida que a gente tem a equipe do Porto muito favorita, que precisa vencer para continuar a caça do Sport, contra uma equipe que não é tão boa, mas que vem marcando alguns golzinhos na competição, eu acho assim bem possível 2 gols serem marcados nessa partida, até porque quando essas equipes se enfrentam, a perspectiva de 2 gols é até baixa, tem uma perspectiva até de 3 gols para a partida, então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,30, ali com 10, 15 minutos, essa odd tem abatido 1,50 e eu acredito que ela tem muito valor porque a gente tem a equipe do Porto em campo, uma equipe muito boa, uma equipe muito favorita no campeonato português e tá a caça do Sport, então deve sair pro jogo, deve fazer seus gols, mas também pode dar espaço pro Tondela, o que pode favorecer ainda mais o mercado de gols. Por isso nosso palpite mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 15, 10 minutos de jogo. Passando agora para Always Red e Nacional Potosí, jogo válido pelo campeonato boliviano. O Always Red ali em terceiro colocado com 6 pontos e o Nacional Potosí em sexto também com 6 pontos. Aqui, galera, é um campeonato extremamente over, que sai muitos gols, algumas partidas aqui é até exagerado de tantos gols que tem. E para esse jogo eu não vejo outra alternativa se não também um mercado de gols, porque foram duas equipes que começaram a competição com muitos gols. O Always Red nos seus 3 primeiros jogos, 2 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Nacional no Potosí, nos seus 3 primeiros jogos nesta competição, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Então, galera, é uma competição que tem muitos gols, as equipes atacam e são muito atacadas, a parte defensiva delas é muito frágil, de várias equipes, o que favorece gol para ambos os lados e essa carreada de gols em seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd está na casa de 1,85, porque eu acredito que deve ser um jogo bem aberto. O Always Red deve atacar, deve ser atacado, assim como vem acontecendo com o Nacional de Potosí nos seus jogos. Então é um jogo que tem uma tendência para mim de muito aberto, de muitos gols, por isso ambas marcam, odd na casa de 1,85 para o Always Red e Nacional de Potosí. E passando para o último jogo do dia, Estudiantes e Aldosivi, jogo válido pelo campeonato argentino. Aqui temos o Estudiantes em quarto colocado com 12 pontos e o Aldosivi ali em 11º com 8 pontos. Aqui é um campeonato que não tem uma tendência de tantos gols, mas que essas duas equipes vêm marcando bons gols em seus jogos. Nos últimos 5 jogos do Estudiantes, 4 tiveram 2 gols ou mais e nos últimos jogos do Aldosivi, todos tiveram 2 gols ou mais. Quando essas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols dá uma baixada. Nos últimos 5 jogos, 2 tiveram 2 gols ou mais. Mas pelo que essas duas equipes vêm desempenhando, marcando muitos gols, sofrendo muitos gols, eu acredito que para esse jogo não deve ser diferente. Por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,40, com 5, 10 minutos essa odd já tem abatido 1,50 e eu vejo com muita possibilidade de ao menos 2 gols para esse jogo, porque é duas equipes que precisam da vitória, que vem marcando e vem sofrendo gols, o que favorece muito o mercado de gols, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos para Estudiantes e Aldosivi. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima, galera. Valeu!